és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, bem-aventurado que pra sempre eu louvarei. Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou no meu coração hoje, ela diz assim: cada vez que Deus diz não, eu cresço. Cada vez que eu entendo, eu me fortaleço. Nem sempre a gente consegue acertar bem o não de Deus, né? Muitas vezes a gente ora e acredita que Deus não está nos orando. Mas será que é da vontade de Deus fazer isso que a gente está pedindo? Eu citei 2 exemplos da Bíblia, né, que pessoas de fé, né, inclusive o próprio Senhor Jesus, acabaram insistindo em determinados tipos de orações e sentiram que Deus não estava correspondendo, né? O primeiro foi Paulo, né, que ele fala sobre o espinho na carne, que ele tinha orado 3 vezes ao Senhor, né, e Deus não tinha feito exatamente aquilo que ele tinha pedido, né? E a outra vez foi Jesus, né, quando ele pede para Deus afastar dele aquele cálice, né, mas que seja feita a vontade dele e não a nossa, né? Então você percebe que Jesus, ele volta, ele vai com os discípulos para orar, aí ele vai, faz uma primeira vez, aí na palavra de Deus, né, no versículo 39, ele diz que ele foi de novo pedir isso para Deus, né? Então a gente percebe que muitas vezes o não de Deus é o não, né? Não adianta, não é por falta de fé, não é por falta de oração, não é por falta de nada, é que simplesmente aquilo não está alinhado com os planos que Deus fez, né? É só isso. E a gente sempre tem que estar em alinhamento e entendendo a nossa vontade, entendendo as coisas, porque Deus, ele não foi feito como uma criada nossa, que ele simplesmente está lá para te servir, né? Então, cada vez que Deus me nega uma coisa, ele está me dizendo assim, olha, tenta de uma forma diferente, ou pare de tentar, né? Esse é o ponto em questão. Talvez essa insistência, ela não vai gerar nenhum tipo de resultado, né? E a gente tem que entender do que a gente está tentando muitas vezes fugir, né? Se você pegasse na sua vida hoje, quantas pessoas você pode tomar como exemplo, que você olha assim e fala, nossa, eu admiro essa pessoa pela honestidade que ela tem, pelo comportamento que ela tem, pela fé que ela tem, pela disciplina que ela tem. A gente sempre admira as pessoas pelas qualidades, né? Agora, quando é pra gente justificar alguma coisa, muitas vezes fala assim, ah, mas todo mundo faz isso. A gente justifica pelos defeitos. Você vai querer se nivelar por cima ou por baixo? Porque toda vez que você se apropria de um direito que ele é errado porque os outros fazem, eu não sei qual é o sentido disso, né? Eu não sei onde você espera chegar imitando as pessoas que fracassaram, né? Imitando as pessoas que não são as que você admira, né? Muitas vezes a disciplina, ela precisa de um rigor muito maior, né? Essa reflexão que eu tenho que fazer da minha vida, de que por que Deus está me negando uma coisa, né? A primeira pergunta, aquilo é necessário? Como que eu consegui viver sem aquilo até hoje, né? Muitas vezes a gente tem coisas que tem e depois perde, e talvez era para você ter só durante aquele tempo, né? Não era para ter mais do que aquele tempo, né? E não existe nada pior que a ingratidão, porque ela coloca a gente vivendo fora do tempo mesmo, né? Toda vez que eu sou ingrato, ou toda vez que eu não reconheço o valor de uma coisa, eu acabo não podendo aproveitar aquela coisa ao máximo que eu poderia, né? Se eu te falasse, se você soubesse, né, ou quando a tua vida fosse acabar, ou quando alguém fosse simplesmente partir, né, a gente talvez desse mais valor às pessoas, talvez ia procurar brigar menos, talvez ia procurar cobrar menos, talvez ia curtir mais, né, talvez ia ter melhores lembranças. Eu acho que não deve existir maior dor do que uma pessoa partir sem que você tivesse a oportunidade de dizer eu te amo, né, que você pudesse dizer o quanto aquela pessoa era importante para você. E muitas vezes no nosso comportamento a gente impede que o outro nos ame, né? Às vezes o problema, na maior parte do tempo, o problema somos nós mesmos. Porque quando a gente está cheio de Deus, né, ainda que Deus diz não, se você olhar na palavra de Deus, né,
Quando Paulo é negado do espinho na carne, ele diz que é na fraqueza dele que Deus se fortalece, né? Então é exatamente isso, né? Quando você se sente fraco é que Deus te faz forte. Então, se não tivesse essa fraqueza, para que Deus ia servir, né? Se não tivesse esse momento, se não tivesse esse não, né? Para que você ia buscar isso de novo? Então a gente tem que entender muitas vezes, né, que eu saio fortalecido quando eu acabo não acontecendo aquilo que eu quero, porque além de eu buscar em outra maneira, eu tô provando para Deus que a minha adoração ela não é só feita de interesse, né? Se eu busco Deus somente nos momentos de necessidade e nos momentos de bonança, eu acabo não tendo, tem alguma coisa de errado comigo, né? Eu tô procurando Deus pelas razões erradas, por interesse. Isso é muito feio, né? Isso é muito feio. Até se a gente praticar isso com outra pessoa, sabe? Eu procuro a pessoa só quando eu preciso. Quando eu não preciso, eu não chamo. Quando eu não preciso, eu não conto. Quando eu não preciso... Cara, parece um urubu que tá esperando a outra pessoa morrer para você comer, sabe? É muito feio isso. É muito feio. Às vezes é melhor nem ter, sabe? Se você não consegue ter por si só alguma coisa e depende dos outros, pelo menos tenha dignidade, sabe? De demonstrar o valor dessa pessoa pelas coisas que você recebe. E é interessante que tem uma passagem que Jesus diz aos discípulos, né? Olha, vocês também vão me abandonar? E Pedro diz para Jesus, olha, Senhor, onde vamos encontrar palavras de sabedoria? Tem coisas na nossa vida que elas são únicas, sabe? Se você abrir mão delas, você não vai ter em outro lugar. E isso é muito claro. Tem coisas que Deus proporciona que você não vai encontrar em outro lugar. Não é a falta de dinheiro, não é um trabalho melhor, não é um relacionamento melhor, não é uma igreja melhor, não é um curso melhor, não é nada melhor. Se você não for o melhor com Deus, você vai ser o pior com a vida. Isso é fato, sabe? Eu acho que a nossa palavra, ela vale muito. Então, a partir do instante que você firmar um compromisso, cumpra, né? Como diz na palavra de Deus, que o seu sim seja sim e que o seu não seja não. Qualquer coisa disso é do maligno, né? Não vem de Deus. Deus não tem essa dúvida de você chegar lá, ele vai falar, olha, eu vou fazer isso. 10 minutos depois, não vou mais fazer, porque você não merece. Ele não faz isso. Ele nunca vai olhar ele não é desse jeito. Ele não se baseia nas circunstâncias para ser quem ele é. Deus é Deus porque assim ele o é, né? Não é por causa da circunstância. Ah, hoje eu mereço, amanhã eu não mereço. Não, hoje você está com o Espírito Santo, amanhã você não está. A diferença é que quando a gente não está com Deus, ou quando a gente não acredita em Deus, a gente não busca respostas nem soluções em Deus. A gente busca respostas e soluções nas pessoas. E eu não sei porquê, sinceramente, eu já fui assim, mas a gente tem uma necessidade de ficar procurando culpados. Como se tirar a culpa fosse resolver o problema. Não resolve. Não resolve. Ah, mas eu não fui eu. Tá, e daí? Tá lá o problema do mesmo jeito, sendo você ou não sendo. Você vai ter que resolver. Então, muitas vezes eu resolvo problemas que não são meus, né? E convivo com problemas que não são meus. E por mais que eu ore, por mais que eu oriente, por mais que eu faça, esses problemas simplesmente eles não desaparecem, né? E assim, então cada vez eu me aperfeiçoo nisso, né? Cada vez que a gente vivencia algo, a gente se torna mais forte naquele algo, né? Então, ao invés de eu ficar olhando o problema, talvez eu tenha que dar menos valor para aquilo, né? É engraçado quando alguém diz pra gente assim, olha, amanhã eu preciso conversar com você. Por que sempre a gente pega e acha que é algo ruim que a outra pessoa vai dizer? Né? Sempre já pensa que vai acontecer uma desgraça, já começa a sofrer por antecipação, e aí até chegar o outro dia você vai ficar com aquilo na cabeça, tentando adivinhar o que o outro vai te falar, tentando já prever o que você vai fazer com o que o outro vai te falar, e tentando deduzir um monte de coisa. Aí quando a outra pessoa vai e conta o que é uma coisa assim, tipo, muito simples, ou uma coisa sem importância, ou algo corriqueiro, você fica até feliz, falando, nossa, era isso? Sabe? E quantas vezes a gente não faz isso na nossa vida e na nossa fé? A gente ora, porém já começa a acreditar que já vai estar tudo errado. Como é que Deus vai honrar se nem você acredita que Ele possa fazer, né? Muitas vezes Ele não vai tirar alguma coisa de você porque aquilo faz parte do seu propósito. Um exemplo é Jonas, né? Jonas não queria anunciar em Nínive
a salvação para aquelas pessoas. Então ele fugiu do propósito dele, né? Então, por mais que Jonas orasse, olha, Senhor, não gostaria, olha, Senhor, estava nos planos de Deus, ele ia ter que ir lá, né? Outro dia eu estava vendo a discussão sobre se uma baleia poderia comer uma pessoa e ela estar viva. Se Deus quisesse assim, ele não abriu o mar, fez a vida, pegou do pó, fez você, mas na baleia não pode. Deus faz o que ele quiser, o sobrenatural é de Deus. O problema não está no poder de Deus, o problema está em nós, né? Se pegar por você, o que você consegue fazer de extraordinário? Hoje a gente usa um aparelho celular, você pega, fala e conversa. Você conseguiria pegar componentes e desenvolver um celular? Não, tem gente que consegue. Então, pelo fato de você não conseguir, então o celular não existe, né? A gente não pode basear na nossa ignorância, né? Na nossa limitação, na nossa falta de conhecimento, o poder de Deus, né? Deus, ele tem o poder que ele tem, que a gente não consegue nem imaginar e nem mensurar. E engraçado que a gente evoca o nome de Deus e muitas vezes não tem respeito, né? Fala como se fosse em nome de Deus, ele não falou nada. Você está falando do que você pensa, do que você acha, sabe? Quantas vezes Deus, na palavra de Deus, ele não alerta sobre isso, sobre os profetas, né? E sobre as pessoas. A mensagem de Deus, quando ela é dada, ela acontece. Eu já cansei de ver, né? Mudança na vida de pessoas, mudanças mesmos, olha, extraordinárias, tá? Sendo anunciadas por uma pessoa que... Quem sou eu perante a igreja? Não sou ninguém. Não tenho um cargo, não tenho uma função, não tenho um curso, não tenho nada. Mas ainda assim Deus me escolheu para anunciar as boas novas para alguém. Eu fui lá e falei. O que eu fiz demais? Entreguei uma mensagem? O poder foi de Deus, não meu, né? O que a gente não pode muitas vezes é sentar em cima de um cargo, sentar em cima de um título, sentar em cima de alguma coisa e achar que por causa disso você tem autoridade. Você não tem autoridade nenhuma, né? Se você está se orgulhando disso, está usando isso para querer humilhar as pessoas, para querer achar você muito mais abençoado, olha a tua vida. O que você tem hoje? O que você tem hoje para você estar aí se achando melhor que os outros? Se você depende de alguém, tá? Se você não está em você a capacidade, não está em nada, se você não consegue reconhecer as pessoas que te levantaram, quem é você, né? Quem é você para querer julgar o outro? Quem é você para querer falar do outro? Você não é ninguém, né? Ninguém. Quem pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Isso está na Bíblia. Talvez uma Bíblia que você precisasse ler mais, né? Olhar menos o cargo e menos o título, ser mais servo, né? Ser mais servo, né? Se a gente não aprender a servir, você não vai aprender nada nessa vida, né? Nada, nada. E Deus pediu pra gente amar, né? Não pra você ficar se exaltando, nem pra você ficar se achando a bolacha mais recheada do pacote, porque você não é, né? E não é à toa, né? Não é à toa que muitas vezes não tem nada dado certo na sua vida, né? Não é à toa não, porque a gente colhe aquilo que a gente planta, né? Quem planta vento, colhe tempestade, tá? Queria que vocês pensassem nisso. Cresçam com o não de Deus, cresçam com a adversidade, cresçam com a dificuldade, cresçam com a tribulação. Se Jesus está no barco, meu querido, o barco não vai virar. Ainda que tudo à sua volta mude, né? Ainda que a tempestade venha, ainda que tudo aconteça, ela não vai te tocar. Amém? Um bom dia, meu muito obrigado, fiquem com Deus. Tu és o Senhor do céu.